Pessoal, existem algumas reflexões que estão na gênese do abordamento que acontece quando nós nos percebemos livres para fazer uma atuação conforme achemos seja o recomendado e isso coadunando com o que entendemos ser melhor para nós, mas que vai trazer junto a questão da responsabilidade e da própria consciência que nos devolve o resultado do que venhamos a fazer. Quando nós consideramos os laços entre aqueles que estão numa família consanguínea e que, portanto, são laços que não podem ser desfeitos, como avós, pais, filhos, irmãos, sobrinhos, que você vai dar seguimento àquilo ao longo da sua trajetória, enquanto um compromisso que nós temos mesmo com cada um desses que estão ligados a nós pela consanguinidade, isso também diz de uma consciência que à medida que eu vou evoluindo, ela vai se ampliando. E chega um ponto que ela não é mais alguns ali que renasceram próximos de mim, mas se expande para a família universal. Que ela não é mais apenas esses, mas que esse amplexo ele expandiu e agrupou o populacho terráqueo. E mesmo aqueles que estão em outras dimensões inacessíveis para um olhar comum e que vai mudando também o nosso perceber o que podemos fazer na direção desse outro. Porque se nós considerarmos a questão da reencarnação, ela acaba sendo imperioso para o nosso processo, porque aqui vai acontecer um esquecimento que nos permite ressignificar os nossos relacionamentos. Porque no astral nós também evoluímos. E lá é possível nós fazermos estudos e reencontrarmos com pessoas que ficou algo por aberto e tentar resolver aquilo. Mas, inclusive, se nós considerarmos que mesmo no astral a gente não lembra de tudo de uma vez. Momentos de um indivíduo desencarnou recente, no astral ele vai ainda ter uma membrana que dificulta ou impede a percepção dele do que realmente aconteceu na sua última existência aqui. E é com o tempo lá que o indivíduo vai acessando essas lembranças mais recentes. As mais remotas são lembranças que é com o tempo que o indivíduo vai podendo tocar nisso, porque à medida que eu adentro o passado também adentra em mim. E por isso é perigoso nós querermos ficar revirando os camadas do que vivemos antes por uma curiosidade
porque isso pode acabar pelo adentramento que acontece em nós dessas experiências, nos prejudicar hoje, porque acaba que prejudica a nossa individualidade hoje. E com isso a gente acaba tendo uma alteração na abordagem conosco mesmo que nos atrapalha, dá prosseguimento àquilo que acordamos para essa vilejadura. Vês que, se nós considerarmos o pregresso, ele traz aí as suas boas experiências, as más experiências, e inclusive ele foi necessário para que estivéssemos aqui hoje. E aí será urgente olharmos para o futuro, que é o nosso porvir, a partir do que eu faço nesse momento. Porque tem muitas situações que nós vivemos na nossa trajetória que, se dependesse da nossa vontade, elas não teriam acontecido. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não tivesse vivido aquilo, nós não teríamos desenvolvido as virtudes, a força e atributos que temos hoje. Então, há situações que acontecem conosco e que nós, inclusive no meio que estávamos vivendo aquilo, pedimos coisas diferentes e solicitáramos a interrupção daquela situação, e aquilo não foi dado por Deus enquanto algo que na verdade nos prejudicaria, porque viver aquela dificuldade, ela é que vai nos fazer desenvolver ferramentais melhores. Por isso que muitas vezes, no meio do mar revolto, bravio, mesmo que nós peçamos, a tempestade, ela não é acalmada, muito menos interrompida. Mas nós saímos mais fortalecidos e preparados para lidar com aquilo melhor, tirando o aprendizado que aquilo nos conferirá. E esse é o motivo pelo qual nós acabamos que vamos viver aí uma série de situações que, mesmo que se nós pudéssemos, interromperíamos. Mas como aquilo é uma vivência que acontece, a revelia de nós mesmos, eu, com resignação aproveitando, vou facilitar. Mas a questão de entrar num corpo de carne, ela vai ter a ver com o esquecimento que eu preciso para tentar ressignificar uma dada situação. Então, se a gente pegar, por exemplo, um sócio que alguém teve e esse sócio, ele ludibriou o outro, tirou o seu dinheiro, deixou o outro na miséria, mandou pelo correio um bolo envenenado e o outro veio a desencarnar, preparou os laudos para cobertar tudo. Esse indivíduo que desencarnou no astral, quando ele tem acesso ao que aconteceu, e pode aí, em meio a isso, tanto perdoar e seguir, mas pode desenvolver uma mágoa que nós poderíamos considerar que na mágoa tem um amor adoecido, mas tem. Enquanto aquele ressentimento, porque esperava algo de alguém, isso corre por minha conta, porque foi uma ilusão que eu criei, e aquilo não se concretizou, veio diferente do que imaginava. E aí, essa mágoa, ela pode então tomar conta de mim quando eu tenho a retrospectiva do que ocorreu,
E, por outro lado, eu também posso ser tomada por um ódio, que aí a gente sabe que o ódio é mais complexo, porque tomada desse sentimento, fica complicado até eu, por exemplo, estar com esse outro numa próxima vilegiatura muito próximo. Vai exigir aparatos melhorados de mim. Mas se considerarmos, por exemplo, que ao fazer a retrospectiva do que aconteceu, eu fui tomada por um ódio desse sócio, se eu fico no astral, como essa lembrança ela vai continuar, fica inviável resolver essa situação com esse ex-sócio. Porque a lembrança ela vem e já me mostra como que vaticinando que esse ex-sócio não vale que imaginava, que ele é desonesto, e eu não dou espaço para reconstruir uma relação com ele. Por outro lado, se nós entramos numa próxima encarnação, num relacionamento aí em que esse ex-sócio é o meu avô, e aí eu nesse relacionamento com ele, como eu não lembro o que ele me fez, isso dá espaço para que eu possa trazer boas lembranças de coisas que vivi com esse avô, e que mesmo que tenham coisas que não foram legais, mas as coisas que foram legais já vão diluindo aquela situação que eu tive com esse sócio, que agora é meu avô. Depois, numa próxima existência, vamos que ele nasça como meu sobrinho. E mesmo que hajam situações ruins que eu percebo vindo desse sobrinho, mas novas experiências boas vão poder ser vividas com ele. Numa próxima encarnação, vamos que ele venha com meu filho. E a gente, mesmo com as dificuldades que percebamos, conseguimos colocar mais experiências boas nesse pacote. Daí, de cada encarnação, quando eu volto para o astral, lembro do que aquele sócio me fez, mas vou vendo as coisas boas que eu pude viver com ele nas outras encarnações subsequentes, isso vai me ajudando a dissolver a indisposição que eu houvera criado com esse sócio e o ódio. E aí o ódio vai podendo ser sendo transformado em amor, que é a nossa única saída. A caridade, ela é o único caminho que nós temos para a felicidade real. Enquanto a lei de Deus esculpida em nós, e que na pauta do que nós conseguimos amar, nós vamos cotejando absorções maiores desse viés. Porque não é uma punição que Deus estabelece para mim, mas é eu mesma que, com o meu desamor, dificulto, embarreiro a vivência da felicidade. Por isso que as apelações são feitas nos diversos relacionamentos, numa reencarnação, inclusive a apelação para o amor maternal, para tentar transformar o ódio em amor entre duas pessoas. E é por isso também que quando eu consigo perdoar o quanto antes e amar o inimigo, eu já estou me prevenindo de uma série de tempo, trabalho e energia que tem que ser empregado para refazer aquele encontro, para tentar resolver aquilo. Então, se eu de antemão já resolvo e libero, nós já estamos ganhando um tempo enorme para o nosso processo evolucional. Visto que, fazendo essa atitude de dar a outra face, de orar pelos que nos maltratam, de amar o que nos odeia, de falar positivamente sobre aquele que nos persegue. À medida que a gente vai tendo essas atitudes nobres e vamos persistindo nesses enfoques felizes, vai acontecendo que é como se eu estivesse dizendo, olha, não é necessário vocês terem nenhum trabalho na espiritualidade maior para nos reencontrar, porque já resolvi da minha parte a situação com ele. Então, eu estou liberando vários envolvidos
questão do nosso reencontro que precisaria acontecer, porque quando eu odeio, eu estou dizendo que preciso encontrar com esse alguém novamente, no corpo de carne, que não dou conta de resolver a situação se esse encontro não acontecer, sob o véu do esquecimento, visto que Deus ele não fala português, ou idioma chinês, japonês. Deus, ele, quando nós odiamos, estamos transmitindo para ele que precisamos reencontrar com aquela pessoa encarnados. Porque se eu aqui, no momento que acontece, vejo que o outro fez para mim, eu não consigo resolver o perdão na direção dele, isso significa que eu vou precisar estar nele, com ele, enquanto nós juntos, na situação, numa próxima reencarnação, sob o véu do esquecimento, para que eu consiga tentar aquele perdão. Então, quando a situação acontece na minha direção e eu estou com a lembrança do que o outro me fez e dou o perdão, eu estou liberando muita energia, tempo e trabalho, economizando, que precisaria ser empregado para que eu conseguisse resolver isso, e assim só sob condições de esquecimento em novas reencarnações, mas que eu já consegui resolver de antemão. E veja, quando eu consigo dar esse passo, eu estou mudando meu destino. Porque se enquanto que no ódio, mesmo uma mágoa, eu talvez precisaria voltar para o orbe terra, numa dada ligação de elo familiar consanguíneo, para que reencontrasse os desafetos que eu não consigo, lembrando que eles me fez dar o perdão, então eu preciso estar com eles esquecida do que aconteceu para fazer isso. E se por outro lado eu já dou esse perdão de antemão, eu já não vou precisar mais voltar com eles próximo. E isso significa uma liberação para tentames mais altos, onde alguma questão pendente eu já posso resolver logo, porque eu não preciso me enlear com questões por um rancor que eu não nutri. Então eu já libero situações que eu precisaria viver, não vou precisar mais. Isso me permite então resolver situações que estão esperando por mim há muito tempo para terminar de resolver. E naturalmente vai antecipando minha ida para mundos mais elevados. E aqui nós estamos falando, por exemplo, gente, dos mundos regenerados. Porque nós também na transição planetária, na franca mundo de regeneração, e que a Terra ela caminha para se tornar um mundo regenerado. E quando o indivíduo ele consegue tomar a rédea do próprio destino e fazer os movimentos que ele precisa para essa destinação de regenerar a si mesmo, ele na verdade está aptando o seu perispírito, o seu ser, sua vibração, a vibração de um orbe regenerado. Então por isso é possível nós irmos para esse lugar, ou voltarmos para a Terra quando ela já for regenerada, porque a gente alinha nossa vibração com a vibração do mundo de regeneração. E assim, gente, a questão das situações que não ficam resolvidas dentro de nós é tão complexo, porque quando nós consideramos que existem situações, seja porta dentro da casa, ou seja nos ambientes que nós frequentamos, seja do ganha-pão diário e outros locais que nós frequentemos, existem interações muito difíceis e que as pessoas elas precisam fazer malabarismos, cambalhotas para dar conta de seguir com um equilíbrio mínimo na convivência com o outro. Quando a gente considera, por exemplo, uma filha que tem uma mãe narcisista, porque a mãe narcisista, ela geralmente, ela escolhe, ela elege um dos filhos para adoração e escolhe um outro filho em que ela
rejeita e o persegue, o sobrecarrega, geralmente menina. E em sendo assim, quando existe essa situação, por exemplo, dessa mãe narcisista, esse que ela persegue, que no caso uma filha, ela acaba que pode desenvolver um comportamento, é que nós estamos usando o exemplo da mãe, mas ele pode acontecer em outras esferas de condição que o outro está como nosso parente, e que começa a menoscabar essa filha, falar que ela não vale nada, que ela não vai conseguir casar, e inclusive dificulta a vida social dessa filha, humilha ela enquanto na sua autoimagem, e faz um movimento de cercá-la, como abrir a porta do quarto, ela está com a luz apagada, ali deitada, e perguntando se ela está dormindo. Se ela não responder, é porque ela está. Mas a mãe continua perguntando até ela acordar e fala, me traz um copo de água. Ou seja, o tempo que ela está ali perguntando, inquirindo para essa filha se ela estava dormindo, ela já poderia ter ido na cozinha e pego o seu copo de água. Então, existem relacionamentos que chegam num ponto que talvez o indivíduo que está recebendo aquele mal sobre si não tem estrutura psicológica para uma convivência contínua. Visto que, por exemplo, se essa mãe vier a adoecer, geralmente ela acaba caindo sob os cuidados da filha que ela rejeitava. Essa filha, ela pode arregimentar recursos para estar em contato direto com essa mãe, principalmente na via do bom humor, porque quando a gente está convivendo uma situação assim, o bom humor, o bom ânimo, encarar com leveza a situação ajuda muito. Porque se a gente acaba impacientando e não aceitando o que está acontecendo e aumentando muito a lente em cima daquilo, isso atrapalha, inviabiliza. Mas se a gente encara com leveza, com bom humor e tenta levar, vai sendo possível a gente dar o auxílio para essa mãe que está doente, que precisa de nós, sem que nós adoeçamos pelo contato daquela vibração que vem dela para nós, enquanto nos diminuímos. Mas vai haver caso do indivíduo não conseguir estar em contato direto com o outro, tamanha dificuldade do relacionamento que acontece. E aí, quando essa filha vai na casa dessa mãe, num fim de semana, recebe ali aquela ambientação das agressões que costuma vir na direção dela, aguenta um tempo e depois ela precisa ir embora. Então ela não consegue uma convivência muito próxima e contínua com essa mãe, para se proteger emocionalmente. Mas pode ser que ela consiga levar o relacionamento e se colocar acima, pairar acima dessas injunções. Por isso que quanto mais a gente tem resistência emocional, desejo de auxiliar e sentimentos nobres, melhor a gente consegue lidar com os encontros que acontecem na nossa direção, gente, e mesmo com encontros que sejam primeiros, mas que sejam permeados por algum tipo de antipatia vindo na nossa direção, de dificuldade. Inclusive, porque nós estamos considerando que quando eu assumo a responsabilidade pelo meu destino e eu opto a amar como Jesus nos ama, gratuitamente, sem esperar qualquer tipo de salário, de remuneração, de retorno por isso, eu estou englobando todos nisso. Então, eu não vou antipatizar quem quer que seja, o que quer que seja, porque o meu desejo é estender essa vibração na direção de tantos quantos estejam renteando comigo. Por isso que
a percepção da minha destinação e aquilo que eu consigo fazer de efetivo na caridade, isso faz muito por mim, porque vai me liberando de picuinha, de situações que, se eu não tiver com essa ambientação interior, moral, eu acabo tropeçando às vezes em formiga, que eles tornam um elefante no meu caminho. E aí acaba que vai também nos predispondo a um adoecimento, a situação. Por isso que na pauta que eu consigo ter mais força, ter mais resiliência, ter mais amor por mim, pelo outro, eu vou conseguindo lidar melhor com os encontros que eu vivo aqui. Visto que nós teremos o reencontro com alguém que é nosso cúmplice, que é bom para nós a convivência com esse outro, em que ajudamos, somos ajudados, o relacionamento flui, mas nós teremos encontro com alguém que nós amamos, mas que é frágil, que precisa mais da nossa ajuda. Por outro lado, eu posso até ser uma pessoa ainda com muitas dificuldades, uma certa cota de perversidade dentro de mim, mas aqueles que são da minha família amo, desejo bem, mas não tenho estrutura ferramental para ajudar eles como eles precisam ser ajudados. Por isso que quanto mais a gente eleva, melhor a gente ajuda quem está do nosso lado. Então, é tipo, uma mãe desencarnada vê um filho que ela vê que entrou num grupo ali de uma fermentação num recorte político que iniciou licitação e enriquece repentinamente. Esse filho, com isso, compra uma fazenda, compra um jatinho e começa a fazer viagens de gasto exorbitante. E aí, essa mãe no astral pode ver a situação desse filho e achar bom, porque vê que materialmente o filho está progredindo. Mas o mentor, que é um espírito mais elevado, que não deseja o bem para nós, mas o nosso bem, que é diferente. Ele vê esse tutelado e percebe que ele precisa dar um jeito de tirar esse tutelado do recorte político licitatório que ele está, porque isso está o levando a enveredar para um mau caminho. Então, sim, essa mãe, esse espírito que na Terra teve esse relacionamento enquanto mãe e filho com esse que está encarnado, ela ainda tem uma série de questões pendentes dentro de si, mas de alguma forma ela ama esse filho, mas pelo seu grau de elevação ela não consegue realmente ir na direção do que vai ser o bem para esse filho. Enquanto uma atitude de escolher o bem para ele. Por isso que essas questões dos relacionamentos familiares, às vezes elas vão envolver pungências em que alguém que está junto até gostaria de fazer mais, mas não dá conta. Não alcança. E por esse motivo que quanto mais a gente recolhe benefícios da nossa própria brilhação moral, mais a gente vai conseguir fazer na direção do nosso entorno. E que aqui ultrapassa as barreiras do lar. E é curioso porque quando consideramos
um filho aí que estava com envolvimento na droga. E essa mãe, ela acabou que não conseguiu aceitar essa situação e expulsou esse filho de casa. Que inclusive, gente, é um questionamento que é feito, considerando aqui que no domingo a gente traz o pinga-fogo. Uma questão que é traga recorrente é referente à abordagem com um filho ou uma filha que seja viciado. Porque o vício, ele demonstra um estado depressivo que o indivíduo está. Então, às vezes você tem ali um outro rapaz, ali na mesma família, que ele está com depressão, mas ele trata com medicamento antidepressivo, fazendo terapia, indo no centro espírita e procurando fazer o evangelho no lar. Ele faz essa abordagem para tratar a sua depressão. Enquanto que o outro filho, ele para tratar a depressão, ele vicia. E aí ele tem situações de suspensão daquela angústia que ele vivia enquanto ele está ali se drogando. E mesmo que depois que passa o efeito da droga, piora a sua condição, pelo momento de euforia que ele teve, ele considera que é bom. Então ele pega e volta a usar aquela droga. Mas para também tentar diminuir a dor interna que ele sente. Então, tanto um quanto o outro está num quadro depressivo. Mudar a forma como cada qual está lidando com isso. Então, um filho que esteja numa situação de vício e a mãe, ela fecha a porta de casa para esse filho e não aceita ele nessa situação, o que vai acontecer? Esse filho, ele vai perambular pela rua, pode ser que ele vai fazendo dívida com o traficante, e vamos que ele venha então a falecer aí numa roda de pneu, sob uma tortura hórrida que o traficante faz, porque o traficante, ele não fica sem receber o dinheiro. Se ele fica sem receber esse dinheiro, ele se vinga daquele que usou a droga e não arcou com aquela conta. E essas vinganças costumam ser dos piores tipos imagináveis. Tanto se nós considerarmos, por exemplo, essa questão de uma roda de pneu, de fio elétrico. Então, são questões assim, inclusive, que às vezes volta em noticiário, as situações que acontecem, até de mutilação, que envolve inclusive esfriar o corpo dentro de um freezer, situações assim que mostra o ambiente que é de vício, o indivíduo que se entrega a essa situação, como que ele acaba decretando um fim sob situação de tortura hórrida, e que só faz nos alertar para a necessidade de prevenção em relação a esse caminho e de não desistirmos dos nossos. E de tantos quantos no nosso caminho a gente perceba que está no vício, para ajudá-la a sair, porque é possível sair. A começar pelo amor, que é a base da mão que nós estendemos. Em sendo assim, se você tem uma mãe que fecha a porta para esse filho, naturalmente que ela decretou a morte desse espírito, infelizmente. Ela desistiu dele, o abandonou, e infelizmente isso acontece. E acaba que, inclusive se a gente estiver considerando quem está ali junto com esse rapaz dentro de casa, e acaba que esse rapaz que houvera então saído e vindo a vir ter esse falecimento hórrido, ele, quando faz no astral a análise, no momento que é possível para ele lembrar do que foi a trajetória dele aqui, ele vai perceber, não, realmente eu falhei
e acabei me voltando contra o meu corpo, viciando. Mas a minha mãe não me estendeu a mão, não me ajudou. Então acaba que a atitude dessa mãe vai levar esse filho a ter uma atitude de justificar o seu fim enquanto encarnado pela presença da mãe que ele teve. E isso pode dar para esse filho a percepção de que ele está muito preso a essa mãe. E isso pode ser um retrocesso para ele ou desestimular em determinadas situações. Por outro lado, se essa mãe foi alguém que acolheu esse filho drogado, procurou ajudá-lo quanto pôde, com a oração, internando, mesmo que ele tivesse recidivas, novas quedas, e ela tivesse acabando que, pelo fato de alguém que está no vício, às vezes começa a trabalhar e ajudar essa mãe na parte financeira dos gastos que tem como tratamento, mas depois vai abandonando o serviço por causa do vício mesmo. E aí ele que estava dando quantidade crescente de dinheiro para ajudar nos gastos, acaba diminuindo, e acaba que essa mãe volta a assumir toda a despesa dele. Mas ela continua fazendo isso. E ela diz para ele, olha, mesmo que eu vá para o pior inferno, eu continuarei com você, continuarei te amando, eu não vou desistir de você. E o que vai acontecer? Quando esse filho, mesmo que ele venha desencarnar aí, sob a injunção do vício, ele vê o amor incondicional dessa mãe na direção dele, mesmo ele vendo que ele falhou, que ele vacilou no amor próprio e acabou enveredando um caminho do vício e vindo a desencarnar por isso, ao ver que apesar de tudo que ele fez, a mãe continuou amando ele incondicionalmente, isso vai se tornar um espelho que vai estimulá-lo a se superar e a ser melhor. Por isso que quando nós temos essa postura diante de quem quer que seja que precisa de ajuda, porque se nós estamos considerando aqui o vício, e que é uma condição de depressão que o indivíduo vive, e que inclusive pode se expressar na questão da transtorno opositor, desafiador, de gostar de transgredir a regra, de escandalizar, e com todas as consequências que isso traz. Mas quando acontece de o indivíduo ele ter esse enveredamento para a dependência, codependência, tem a ver com uma depressão que ele vive, então isso poderia nos levar a concluir que as diversas situações de suicídios indiretos que nós possamos viver, ou mesmo diretos, pode estar ligado a tristezas profundas, a angústias insuportáveis, que acaba que nos leva a fazer uma opção menos feliz na tentativa de aliviar, como uma válvula de escape mesmo, a dor que vai dentro de nós. Porque as diversas situações que nós vivemos desafiam a nossa dor. Então, geralmente são situações cuja pungência dolorosa, elas são importantes, intensas. E quando a gente está numa situação muito dolorosa, pode ser que eu consiga lidar com isso minimamente equilibrada. E, inclusive, isso me ajuda a ver o que fazer para aliviar, me dar algum tipo de ajuda, que seja boa. Mas, se diante daquela dor eu não tenho força para viver aquilo como precisava, isso acaba diminuindo minha lucidez, porque eu entro num desequilíbrio. Aí pode ser que dificulte eu divisar uma saída positiva
diante daquela situação. Pode ser que eu não consiga. E assim, a gente entrar num caminho de vício é fácil. Agora, para você sair... Por isso que, infelizmente, existem pessoas que enveredam por causa de situações de dores insuportáveis que vivem para a situação da dependência e já não consegue sair mais. Ela desencarna aquela situação. Infelizmente. Porque a gente pode até começar sozinho, mas a gente termina acompanhado. E essa questão de terminar acompanhado é algo que, logo que a gente envereda para um dado caminho, você atrai companhia. Pela afinidade. E aí vai acabar que os obsessores, eles vão se aproveitar, vão se locupletar daquela situação. Então, aí, para a gente desvencilhar disso, porque se por uma dor insuportável para mim, eu já optei por uma dependência, imagina depois que junta mais gente, mais espírito em cima de mim, locupletando com aquilo. Por isso que você dá a volta por cima numa situação assim é um verdadeiro heroísmo. Porque o indivíduo, ele pode, então, dar a volta por cima. Tem casos assim? Tem. Nós temos vários exemplos da pessoa que estava no fundo do poço, numa situação de uma dada dependência, que já não tinha mais uma perspectiva de recuperação, inclusive orgânica mesmo, porque às vezes o indivíduo ele pode até largar aquela droga, mas o organismo já está falido, inviável, ele já está comprometido, inclusive na circuitaria neuronal e de raciocínio. Mas existem casos, porque mesmo assim, ele conseguindo largar essa vida, ele já vai tendo recuperações importantes para desencarnar numa condição um pouco melhor. Então, no momento que a gente desperta e quer mudar de vida, o heroísmo vai ter que ser funcionado. E existem exemplos que vão nos mostrar isso. Daqueles que, mesmo estando no fundo do poço, numa situação de dependência, conseguiram recuperar, dar a volta por cima, e mesmo que tenham ficado sequelados, porque sequelas elas vão acontecer mesmo. Mas ele consegue se recuperar e se manter sóbrio, a partir do movimento que ele fez, e inclusive usar aquela experiência que ele teve para ajudar outros, porque geralmente é assim, uma dada experiência que eu tenho, que eu consigo superar, eu coloco isso na roda do espelho, que vai ajudar alguém que passa pela mesma situação, para, vendo aquilo que eu vivi, se sinta estimulado a se superar também. Perceba que ele pode conseguir também. Por isso que nós precisaremos dessa busca honesta, onde nós possamos, então, ir em busca de tantos quantos precisem da nossa mão estendida. Porque daí a gente vai conseguindo fazer esse ciclo bonoso, enquanto uma cadeia, não um ciclo que se fecha em si, mas uma cadeia em cascata, onde mais pessoas vão sendo beneficiadas. Por isso que os transtornos, por exemplo, enquanto lesão irreversível cerebral, enquanto assim uma idiotia, ela vai dizer, gente, de situações que o indivíduo viveu antes e que acabou que, quando ele pôde, então, demandar o pórtico do além, voltou para ele, sob as vibrações inconformadas de tantos quantos ele houvera prejudicado. E, inclusive, considerando que existem reencarnações que o indivíduo é colocado num corpo orgânico para ser protegido dos ataques que ele recebe, devido a coisas que ele fez no pregresso.
Então, é uma forma de esconder aquele organismo, enquanto ali, naquele corpo de carne, em que esse espírito é escondido ali, para que seja possível ele dar continuidade, minimamente que for, o seu processo evolutivo. Por isso que, geralmente, quem está já com uma irreversível lesão cerebral é um fulgurante gênio, que reencarnou numa condição sombria. E o seu pensamento para nós é estendido, mudo e aflito, necessitado da nossa compaixão, da nossa modéstia, do nosso amor. E vai nos dizer também a responsabilidade que nós trazemos enquanto as escolhas que nós fazemos hoje. Porque aqui nós podemos até fazer e não sermos descobertos, mas no astral isso vem à baila. E ao vir à baila, isso se torna uma questão que vai nos cobrar por situações que tenhamos acontecido aqui e que vai nos acompanhar onde quer que nós vamos. Então pode acontecer de serem vibrações tão intensas que acaba por inviabilizar a nossa continuidade enquanto um processo que a gente possa ir vivendo o arrependimento depois da expiação. Então precisa daquele espírito ser protegido num corpo orgânico para, passando um tempo ali, ele poder ir tendo a bênção de estar, de certa forma, separado de tantos quantos estão tentando uma vindita em relação a ele, mesmo que não seja possível essa separação acontecer totalmente, visto que, se considerarmos estar num organismo orgânico, tantos quantos nós prejudicamos no ontem, eles acabam nos encontrando pela lei da ação e reação. Mas significa pelo menos um isolamento temporário que viabiliza esse espírito endividado poder, pela compaixão que ele receba, pelo amor de tantos quantos estão ali com ele, ter condição de divisar um início de recuperação. Naturalmente que depois virá aí um arrependimento maior da sua parte, ou se ele já se arrependeu, a expiação, a reparação, que ele se libera dessas situações. E quando chega nesse ponto, pode até vir ainda do outro o ódio em relação a nós pelo que nós fizemos, mas nós, por termos resolvido aquilo, já não experimentaremos aquele choque
como antes, visto que o obsessor, ele vai me enxergar naquele print daquele mal que foi realizado por mim na sua direção. Talvez eu já tenha melhorado muito, mas o obsessor, ele continua me vendo sob aquele enfoque lá atrás. Na medida que vai acontecendo essa recuperação do minha vibração e que eu vou conseguindo avançar moralmente, mesmo que o obsessor continue a me perseguir pelo que aconteceu lá atrás, mas isso já não me aprisiona. Porque na lei de causa e efeito, ação e reação, aquilo foi resolvido pela minha consciência. Enquanto se eu ainda estivesse na mesma vibração que eu estava lá atrás quando o fiz mal, a perseguição dele sobre mim me aprisionaria. Visto que a cada um segundo suas obras, pelas leis que vigoram no universo e que entrega a cada qual de nós o resultado da nossa ação, seja ela boa ou ruim. Por isso que vai dizer dessa ação misericordiosa na nossa direção, mas que, por outro lado, também significa uma liberdade que nós trazemos enquanto trabalho, estudo, negócio, posse, sexo, para usar isso a serviço do bem. Então, a partir do momento que acontece uma conspurcação e eu desvio isso para interesses pessoais, acaba que nós seremos constrangidos a experiências para aprendermos a iluminar, acender em nós mesmos, seja a luz da sabedoria, do discernimento, ou a luz da justiça, da retidão, ou a iluminação do serviço ao outro, ou a tocha da abnegação, da renúncia, ou a bênção do puro amor, que são aí constrangimentos que nos alcançarão para que possamos fazer a atitude de termos fazer o recomeço, em que com aquilo mesmo que a gente for plantando, vai sendo possível nós escolhermos, desejarmos, obtermos e fazermos no sentido de entrar em resultados nas nossas obras próprias melhores. Por isso que o princípio da eterna justiça não funciona à base de inferno, paraíso, privilégio e castigo externo, alienígena, mas, sobretudo, através da reencarnação, enquanto instituto, conosco em nós, por nós e junto de nós. E Jesus, como ele sabia que não existe uma consciência tranquila
sem que nós possamos resolver as nossas questões, e que é isso que vai nos permitir equilíbrio, mínimo que for, e que não existe o direito sem obrigação, o dever que nos compete, e que à medida que a gente cumpre esse dever, suporta essa dor, esse sofrimento e exerce o apostolado que abraçamos, isso vai então sendo possível que, como Jesus paragrafou, conheçamos a verdade e ela nos faça livres. Por isso que esse auxílio que vai sendo vertido também libera o outro para escolher o caminho que ele deseje, mas ao mesmo tempo a gente vai deixando aí, consoante vai ser dito na cura dos 2 cegos, em Mateus 9, a partir do versículo 27, em que eles seguiram com ali a turba que estava indo atrás de Jesus, 2 cegos, e eles gritavam, dizendo para Jesus ter misericórdia deles, enquanto um pedido, um clamor que faziam: Filho de Davi, se compadece da nossa situação. Depois deles ir para casa, os cegos houveram se aproximado dele e Jesus os interroga: vocês acreditam que eu possa fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor, temos fé. Então, Jesus aproxima a mão e toca os olhos deles e diz: conforme a vossa fé, seja feito o que vocês acreditam. Então, eles tiveram os olhos abertos. Houve uma advertência severa de Jesus para que ninguém o soubesse. Mas eles, assim que saíram dali, houveram divulgado por toda parte. E mostra que a fé, ela nos permite que aquele grão de mostarda, ele possa se desenvolver e como algo que nós trazemos conosco, inato, que está, na verdade, no nosso espírito e que independe das circunstâncias interna e externa, mas nós temos a fé em Deus. E essa fé é que faz milagre, que remove montanha. Então vai sendo possível, a partir da pergunta de Jesus para nós com a nossa fé, fazermos heroicamente os movimentos que precisamos para sermos melhores. E conseguimos, a partir disso, divisar a libertação das nossas cadeias mentais, emocionais, espirituais, e conseguirmos então ir passo a passo, palmilhando um destino melhor.